Graça e paz do nosso Senhor Jesus, que o Senhor venha estar derramando sobre a sua vida neste momento. Glória a Deus, o seu poder, a sua glória, em nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te renove os seus pensamentos, renove todos os seus caminhos, que o Senhor te dê direção. Pai Santo, Pai querido, oramos pela vida de cada ouvinte neste momento, Pai amado. Senhor, precisamos da tua direção, precisamos, Senhor, meu Deus, do teu discernimento, da tua sabedoria. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a desembaraçarmos, Senhor, de tudo isso que nos assedia de tão perto, Pai amado. Senhor, esta vida, Senhor, deste mundo, Senhor, que nos corrompe, que nos assedia, Senhor, oh meu Deus, que nos sobrecarrega, Senhor, com toda esta urgia, meu Deus, com toda essa vaidade. Meu Deus, liberta o teu povo, meu Pai, liberta-nos, Senhor, meu Deus, de tudo isso que prende, Pai amado, Senhor, a tua igreja, Pai amado, o nosso corpo, Pai amado. Oh Senhor, que o Senhor liberte a cada irmão agora, Senhor, das suas fraquezas, Senhor. Liberte eles das suas fraquezas, Senhor, que estão colados, Senhor. Oh Senhor, ajuda a despertar eles desse sono, Pai amado, que estão dormindo. Enche eles, Senhor, desta tua santa presença nesta manhã. Senhor, desperta eles, Pai amado, porque muitos estão caminhando, Senhor, com seus olhos tampados, caminhando para o abismo, Senhor. Mas Tu és um Deus que desperta no momento certo, Pai amado. Não deixa nós como nécios desse mundo, meu Deus. Não nos deixa nécios desse mundo, Senhor. Mas nos liberta, Senhor, da nossa cegueira espiritual, do nosso sono espiritual, meu Pai. Para que a gente não venha ficar preso, Pai amado, e perder o nosso tempo, Senhor, que é tão precioso, Senhor, aos Teus olhos, Pai amado. Oh Senhor, meu Deus, como é bom os passos, Senhor, daqueles que pregam as boas novas, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem um povo escolhido, um povo designado, um povo para levar as boas obras, e que o Senhor possa encher a cada irmão, a cada irmã neste momento, em nome de Jesus. Deus abençoe você muito, muito, muito nesta manhã e te dê discernimento. Tem sonos que o Senhor, Ele nos abençoa, tem sono que o Senhor, Ele fala que nós dormimos. Então, eu creio que o Senhor, Ele criou o sono para o homem poder repousar e descansar em paz. Mas tem situações que não deixa o homem dormir. Tem situações, tem sono que não deixa o homem dormir. Mas qual que é o sono que não deixa você dormir? Às vezes podemos estar tão alegres com a presença de Deus na nossa vida, glória a Deus, que não conseguimos dormir. Às vezes a unção do Espírito Santo é tão forte na nossa vida que nos tira até os sonos. E muitas vezes o Senhor nos toma pelo seu Espírito e acaba nos dando sono, como foi o caso de Abraão, e caiu um sono e o Senhor acabou trazendo a revelação a Abraão. Eu digo, meu irmão, tem sonos que quando é de Deus, louvado é o nome do Senhor. Ele é tremendo, porque o Senhor, quando Ele nos dá o sono, Ele nos dá exatamente o descanso. O Senhor nos dá a revelação, Ele nos edifica através do sono. Mas quando o nosso sono, ele é carnal, quando o nosso sono é mundano, meu irmão, aí ele é problema. Então, nós vemos que muitas pessoas hoje nem conseguem dormir por insônias. Muitas pessoas não conseguem dormir porque isso é um problema de libertação ainda na sua vida. Por que que você anda com tanta insônia? As pessoas precisam tomar comprimidos para poder dormir. Meu irmão, nós precisamos entender que as pessoas hoje estão vivendo doenças, como depressões, como situações. Se nós voltarmos à palavra de Deus, se nós buscarmos dentro da palavra de Deus, homens de Deus que poderia ter toda a insônia do mundo, o próprio salmista era um homem que ele poderia ter tido toda a insônia do mundo, mas meus irmãos, aquele homem aguardava no Senhor. Davi aguardava no Senhor. Nós temos lá no Salmo 3 uma revelação tremenda de Davi. Ele dizia: Senhor, tem se multiplicado os meus adversários, são muitos que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, é o meu escudo, para mim a minha glória, o que me exalta a minha cabeça.
Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. E me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, salva, Deus meu, feri-se a todos os meus inimigos. Nós vemos que passagem tremenda esta do Salmo 3, e o próprio salmista estava ali. Ele poderia ter todo o problema de insônia. Este homem, ele poderia nem estar dormindo, exatamente porque os seus adversários se multiplicaram, se levantaram contra ele, e muitos estavam falando que a sua alma não tinha salvação em Deus. Eu digo, meu irmão e minha irmã, quantas situações têm se levantado contra a sua vida? Contra a sua vida, situações têm se levantado. O salmista poderia ter uma preocupação muito grande, exatamente aquele homem estava ameaçado, os seus inimigos se multiplicaram, havia de pessoas desfazendo da sua espiritualidade, desfazendo da sua fé, que não adiantava ele buscar em Deus, porque não havia salvação em Deus. Eu digo, tem situações que estão na sua vida, que as situações se levantaram de tanta forma da sua vida, as situações se multiplicaram contra a sua vida, e eu digo, e tem pessoas tentando dizer, não adianta você buscar em Deus, não adianta você ir para a igreja, não adianta você se firmar no caminho do Senhor. Eu quero ver a tua fé te salvar neste momento, eu quero ver o teu Deus te salvar neste momento. Já pensou? Aquele homem poderia ter toda a insônia, aquele homem poderia estar numa grande depressão, porque era a sua vida. Era a sua vida, não é uma dívida que nós estamos falando, meu irmão. Porque tem pessoas que não têm uma insônia porque não conseguem pagar uma dívida, porque não conseguem exatamente ter um relacionamento com o seu namorado novamente, não consegue ter um relacionamento que perdeu e fica horas e horas com insônia, entra num estado depressivo. E eu digo, nós estamos falando de um homem que estava ali com a sua vida em risco, porque, como nós vemos, Saul deu ordem para que achassem Davi vivo ou morto. Havia uma recompensa pela vida de Davi, mas nós vemos as situações, meus irmãos, que aquele homem, sabe o que ele fazia? No momento que aumentava toda a opressão sobre a sua vida, quando os seus inimigos se levantavam, quantas circunstâncias se levantavam contra a sua vida, sabe o que ele fazia? Com a minha voz, como está lá no Salmo 3:4, com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Ele clamou ao Senhor, ele clamou ao Senhor com fé, glória a Deus, e ele creu que Deus ouviu a sua voz. Será que nós temos clamado ao Senhor no meio das nossas aflições, tendo fé que ele ouviu a nossa voz? O salmista, ele clamou, e ele já com fé, ele declara que o Senhor ouviu a sua voz. Ele estava ali aflito no momento que os seus adversários estavam se levantando, se multiplicando, mas ele clamou ao Senhor, ele clamou, ele buscou a força no Senhor, e ele declarou a sua confiança, e foi dormir em paz. Ele foi dormir em paz, meu irmão, como diz, com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte, e eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É tremendo, hein? É tremendo. No meio das batalhas, no meio das tribulações, no meio de tudo, as ameaças que nós sofremos, nós clamamos a Deus, porque o Senhor livra o seu justo. É tremendo quando nós estamos vivendo uma vida honestamente, quando nós estamos andando na justiça de Deus, quando nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, meus irmãos, e clamamos a Deus, e Ele ouve a nossa voz, e nós descansamos, porque o Senhor vai nos dar paz. O Senhor vai te dar paz no meio deste lugar, porque tudo que nós fazemos, o Senhor diz, busca o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós invocamos o nome do Senhor, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de balança justa,
Quando nós entramos numa batalha, meu irmão, quando nós entramos na oração, para que o Senhor venha fazer justiça, quando nós estamos andando como justo, quando nós somos defraudados, enganados, de alguma forma, nós temos um Deus que intercede por nós, aleluia, fazendo justiça aos seus escolhidos. Deus, ele faz justiça aos seus escolhidos. Então, nós vemos que o salmista, no meio desta situação, ele não dormiu. Ele foi primeiro buscar a segurança em Deus. Nós vemos que o que acontece com as pessoas que estão depressivas, angustiadas, elas querem tomar logo um remédio, um calmante, um antidepressivo para poder dormir, esquecer dos seus problemas. Fazem ao contrário. Elas vão continuar exatamente carregando o seu fardo, carregando exatamente toda esta opressão maligna que Satanás tem colocado sobre a sua vida, e vão dormir. Esse sono não é de Deus. Esse sono é sono que o remédio faz você ter, para tentar você esquecer os seus problemas. Mas o salmista não. O salmista, antes de dormir, ele buscou um remédio em Deus. Ele buscou a paz do Senhor. Eu estou falando hoje porque Deus está mandando falar com pessoas que têm tomado antidepressivos, que pessoas que têm tomado remédios para insônia, e dia após dias, pessoas inquietas com a sua alma, pessoas aflitas dentro de você. Eu digo, meu irmão e minha irmã, isso é problema de libertação. E eu digo, nós precisamos descer na presença de Deus para poder subir. Nós precisamos, o quê? Descer. Nós precisamos parar com o nosso orgulho. Fala, Senhor, eu preciso da tua presença. Como o salmista viu que havia exatamente o que? Um aumento dos seus inimigos contra a sua vida. Aquele homem poderia ter toda a insônia, aquele homem poderia ter toda a situação, mas antes ele vai buscar em Deus o seu conforto, a sua segurança, porque o Senhor vai sustentar ele. Deus sustentou a Davi naquele momento, Deus sustentou ele até dentro do sono, Deus sustentou ele nos seus pensamentos, Deus sustentou ele nos seus sentimentos, porque quando Deus sustenta a gente dentro do sentimento, porque a maior fraqueza do homem está dentro do sentimento. Mas Deus, com o seu Espírito, Ele penetra dentro da nossa alma, Ele nos dá ousadia nas nossas fraquezas, Ele nos liberta dos nossos temores. Deus está te libertando nesta manhã, creia, meu irmão e minha irmã, para te libertar dos temores desta vida, para você não temer mais nenhuma circunstância, seja ela qual for nesta vida, seja ela espiritual, financeira, física, amorosa, porque Deus não quer mais você presa aos temores, ao medo, à fobia. Deus quer uma libertação na sua vida. Deus quer colocar dentro de você um renovo, um ânimo. Nós precisamos ter este ânimo de Deus. O Senhor está dizendo, desperta, desperta tu que dorme, glória a Deus. Nós precisamos buscar este sono de Deus, o sono de Deus, o sono e a unção de Deus. Nós vemos que o Senhor fala muito do sono durante a sua palavra, dentro das escrituras sagradas. Deus menciona muito o sono do preguiçoso. O Senhor desperta muitas vezes, aleluia, nós precisamos ser despertados. As pessoas às vezes estão acordadas dormindo. As pessoas estão vivendo, elas estão acordadas, andando os seus dia a dia, mas estão dormindo espiritualmente. Nós vemos quantos homens de Deus foram chamados para estarem fazendo a obra de Deus e estavam dormindo. Nós vemos a própria rainha Esther. A rainha Esther, ela foi levantada por Deus exatamente para libertar ali. Deus ia usar ela para libertar ali os judeus. E nós vemos que se não fosse Mordecai acordar Esther do sono e dizer para ela, olha, você não está aí como rainha para desfrutar as coisas belas deste mundo, mas você está aí como rainha para colocar em liberdade o povo que está aí conduzido à morte. E eu digo, meus irmãos, nós vemos um povo que está dentro das igrejas, como Esther estava sem ser exortada,
Deus vai me abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai me dar riqueza, Deus vai me dar tudo de bom e do melhor, vou desfrutar o melhor desta terra. Quando o Senhor diz para você: desperta, porque o Senhor te chamou para ir dar frutos de arrependimento. O Senhor te chamou exatamente para você ter uma vida espiritual, para você despertar e acordar para o reino de Deus, porque você estava dormindo para o reino de Deus, você estava vivendo acordado para o mundo, mas Deus hoje está te fazendo exatamente seus olhos se abrir e você enxergar o mundo espiritual, porque você não consegue abrir o seu entendimento, a sua visão no mundo espiritual, mas Deus está abrindo a sua visão e fala: olha o reino de Deus, olha o caminho do Senhor, alabassuri andarecômbia, pratica a justiça de Deus, viva o reino de Deus, busca o reino de Deus e a sua justiça, meu irmão e minha irmã, aleluia, desperta, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida, mas muitos estão acordados. O Senhor diz lá no livro de Mateus 25, que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, e nós vemos que a palavra, elas estavam que jeito? Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Os 5 delas eram prudentes, e 5 as loucas. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, e saiu-lhe encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, eis que estando preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade, digo que não vos conheço. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, e nós temos que ter esse discernimento, que essas 10 virgens somos a igreja. Somos nós, meus irmãos, que fomos despertados a carregar a lâmpada do Espírito, o óleo, a unção, o Espírito Santo. Andar em espírito, não cumprir as concupiscências da carne. Nós vemos que 5 prudentes, elas estavam cheias do Espírito Santo e não estavam cumprindo as concupiscências da carne, mas as nécias não. As nécias não levaram óleo, elas estavam andando na carne, meu irmão e minha irmã. Mas quando elas dormiram, 5 acordaram no Espírito e 5 acordaram na carne. E eu digo, Davi, sabe que jeito foi dormir? Cheio do Espírito Santo, porque ele buscou em Deus. Ele buscou em Deus exatamente o quê? A sua vitalidade. Davi estava ali naquele momento afligido por toda circunstância, mas ele buscou o azeite, ele buscou a unção do Espírito Santo para a sua vida, ele buscou a comunhão de Deus para a sua vida. Aquelas virgens prudentes, elas estavam cheias do azeite, cheias da unção espiritual, glória a Deus. Quando elas despertaram, o noivo já estava posto ali na presença delas. Mas as nécias não, as nécias estavam exatamente com as suas lâmpadas, sem óleo, sem o azeite, isso, elas estavam vivendo na sua natureza carnal, e aquelas virgens exatamente prudentes estavam cheias do Espírito Santo. Aí nós vamos ver entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aí nós vamos ver aqueles que têm comunhão com Deus e aqueles que não têm comunhão com Deus, meus irmãos. Deus está te despertando nesta manhã, porque o Senhor está falando, não adianta nós dormirmos, meu irmão, sem a unção, sem a preparação de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos dormir cheios do Espírito Santo, aleluia, porque o mundo está te dando sono, o mundo está te dando canseira, porque é enfado da carne
Como diz o Salmo, levantar cedo e dormir tarde. Se Deus não edificar exatamente a nossa casa, se Deus não edificar a nossa vida, Deus está te chamando, meu irmão. Não adianta você ficar vivendo este mundo, andando dia após dia, e fazendo todas as coisas naturais sem crescimento espiritual. Eu digo, você tem que crescer para Deus, você tem que crescer para o Senhor, é isso. Olha, as pessoas têm crescido em toda a sabedoria do mundo, mas não tem crescido em nem um pouco na estatura, porque o Senhor diz: crescer na estatura de homem perfeito para Deus, né? Nós precisamos crescer no conhecimento e na graça. Deus está te chamando para você ser cheio da unção espiritual. É tempo de você ser moldado. Deus te chamou para você ser liberto nesta manhã exatamente das suas fraquezas. Se você está buscando uma direção de Deus, Deus está te dando uma direção nesta manhã, porque sai dia após dia, você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se você vai para frente ou se você vai para trás. Você estava perdido, não fazendo nada, rolando de um lado para o outro, numa insônia. Mas o Senhor está te despertando desse sono espiritual e diz para você: entra na minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor vai tomando a cada irmão, a cada irmã neste momento, libertando eles das suas fraquezas, quebrando toda a força do mal, despedaçando o jugo de toda ação maligna que tem entrado nos seus caminhos agora. Liberta, Pai amado, liberta eles das suas fraquezas, liberta, meu Pai, daquilo que eles têm se apegado e roubado o seu tempo, o tempo desta internet, Pai amado, o tempo deste computador, o tempo, meu Pai, dessas coisas vãs, Senhor, que tem roubado eles, Pai amado, e eles não tinham se despertado, mas desperta eles neste momento, Senhor. Senhor, e a encher, Senhor, da tua presença, do teu Espírito nesta manhã. Senhor, vai tocando aqueles que estão cansados, enfadados, aqueles que estão até enfermos, meu Pai. Toca, Senhor, nos seus corações, na sua pele, nos seus órgãos agora, papai. Vivifica eles, Pai amado, pela tua santa presença, e renova eles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você fica com esta palavra abençoada do Senhor. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.